grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Saudamos a todos. Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Que alegria podermos estar aqui reunidos nesta manhã com esta querida igreja aqui de Morretes. É a primeira vez que estamos visitando esta igreja nova, né? Um prédio novo, bem feito, que representa bem o nome de Deus. Parabéns para todos vocês. Queridos, a lição que vamos estudar com vocês agora, vamos recapitular, não é? A lição que estudamos durante a semana, está falando sobre Cristo, a lei e o Evangelho. Na realidade, é a graça e a lei, não é? Mas antes de iniciarmos o estudo, vamos orar, assentados como estão. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença, Te adorando em espírito e verdade. Estamos adorando-Te num dia santo, a um Deus santo, e buscando de Ti santidade, porque o Senhor disse: sede santos porque eu sou santo. Dá-nos da Tua santidade, Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e abre a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Graça e lei. Existe uma polêmica, um debate muito grande no mundo evangélico em torno da graça e da lei. Muitos entendem que existe um conflito entre graça e lei. Muitos entendem que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e no Novo Testamento é pela graça. Muitos dizem, com a desculpa de não quererem guardar os mandamentos de Deus, eles dizem: eu estou debaixo da graça. Você que guarda a lei, você está debaixo da lei. Como se fossem coisas conflitantes. Mas, queridos, a Bíblia nos esclarece, a Bíblia nos orienta. Se nós quisermos com humildade aprender a verdade, Deus vai nos revelar a verdade. E a harmonia que existe entre a graça e a lei. Não há conflito, não há atrito, uma não se opõe à outra, ambas estão dentro do plano de Deus para a vida dos seus filhos. Só que nós não podemos inverter os lugares, nós não podemos trocar as posições, trocar o lugar. Onde a graça deveria estar, se colocarmos a lei, estará errado. Onde a lei está, se colocarmos a graça, também vai estar errado. Deus, no plano da salvação, colocou um lugar de preeminência, de importância para a graça, e colocou também um lugar de importância para a sua santa lei. Em João capítulo 1, verso 17, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia e vamos ver lá em João capítulo 1 e o verso 17. Este é o texto áureo da lição. Vamos então ler João capítulo 1 e o verso 17. Aqui nós lemos: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se você ler somente este texto na Bíblia e nenhum outro, pode dar a entender que as duas coisas estão em oposição, em conflito. E pode ser que alguns vão dizer: não, eu prefiro ficar com a graça e a verdade que vieram através de Jesus. E você então fica com a lei que veio através de Moisés. Mas Moisés está no céu. E Jesus está no céu. Então, é plano celestial a graça? É plano celestial também a lei?
Porque se existisse conflito entre Cristo e Moisés, um não estaria no céu, mas os dois estão no céu. Moisés foi arrebatado depois da sua morte, ele foi arrebatado para o céu. Satanás não queria que ele fosse. Lá em Judas diz que o arcanjo Miguel, que é Jesus, disputava acerca do corpo de Moisés, e Moisés foi ressuscitado e subiu ao céu. E a prova que nós temos é que no Monte da Transfiguração, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus Cristo foi transfigurado e a divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade, Pedro, Tiago e João contemplaram Jesus em glória e viram ao lado de Jesus Moisés e Elias. Elias foi trasladado para o céu sem ver a morte, representando aqueles que serão arrebatados para o céu sem nunca verem a morte. Mas Moisés também foi arrebatado para o céu depois da sua morte, foi ressuscitado e está no céu representando aqueles que irão morrer, mas irão ressuscitar e irão para o céu. Portanto, nós temos esses dois homens de Deus no céu, mostrando que tanto a lei como a graça pertencem ao plano divino da salvação. Portanto, queridos, em João capítulo 1 e o verso 12, abra sua Bíblia aí, vamos ler João capítulo 1 e o verso 12. Aqui nós lemos: mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você só pode se tornar filho de Deus através de Jesus Cristo, crendo nele como seu Salvador pessoal. Ninguém se torna filho de Deus através da lei. É impossível tornar-se filho de Deus. Nós nascemos nesta terra como filho das trevas. Nós nascemos com uma natureza carnal, pecaminosa, inimiga de Deus, porque lá em Romanos capítulo 8 diz que a natureza carnal, ela é inimiga de Deus e não está sujeita a Deus e nem sujeita à lei de Deus. Portanto, queridos, nós nascemos inimigos de Deus, com a natureza pecaminosa. Agora, nós podemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Como? Através de Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aqueles que são filhos de Deus através de Jesus, diz o verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Porque quando nós nascemos de um pai humano e de uma mãe humana, nós estamos nascendo da carne, natureza carnal, mas a natureza carnal não herda o céu. Nós temos que nascer espiritualmente, gerados pelo Espírito Santo. Lembrem-se que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Em Lucas capítulo 1 diz, o anjo Gabriel disse para Maria: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, o santo do Altíssimo. O santo que de ti há de nascer, Jesus nasceu santo, mas só Jesus nasceu santo. Todos os outros seres humanos que nasceram no planeta Terra nascem com uma natureza pecaminosa, mas é-lhes dado a oportunidade de se tornarem filhos e filhas de Deus através de Jesus. Este foi o plano de Deus no Antigo Testamento, este é o plano de Deus no Novo Testamento, de fazer de você e de mim filhos de Deus através de Jesus, nosso Salvador. Nunca foi plano de Deus colocar a lei como um método de salvação, como um meio de se alcançar méritos, como um meio de se alcançar a salvação, não. Lembrem-se que no Antigo Testamento a salvação era por um cordeiro. Um cordeiro foi morto no Jardim do Éden quando Adão pecou. Um cordeiro foi morto no Monte Moriá quando Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Deus então, quando Abraão ofereceu seu filho Isaque e levantou a mão para sacrificá-lo, então o anjo de Deus bradou, disse: Abraão, Abraão, não toques neste rapaz, agora eu sei que tu me amas. E foi provido por Deus um cordeiro, e o cordeiro foi morto. Portanto, um cordeiro foi morto no Jardim do Éden, um cordeiro foi morto no Monte Moriá. Um cordeiro era morto todas as manhãs no santuário da terra, às 9 da manhã e às 3 horas da tarde. Todos os dias no santuário terrestre era morto um cordeiro de manhã e outro à tarde.
por quê? Porque a salvação sempre foi e sempre será através do Cordeiro. Quando Jesus veio à terra, nascendo como nosso irmão mais velho, nascendo como sangue do nosso sangue e carne da nossa carne, João Batista, ao olhar para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, no Antigo Testamento a salvação é pelo Cordeiro, no Novo Testamento a salvação é pelo Cordeiro. Nunca foi o plano de Deus que alguém tentasse se salvar pela lei, porque é impossível que alguém pela lei seja salvo. Isso está em Romanos capítulo 3, abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3 e o verso 20. Romanos 3 e o verso 20. Vamos ler. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém pode se salvar pela lei. A lei só mostra o pecado, como um espelho, mostra a mancha e a sujeira no seu rosto, mas não pode limpar a sujeira. Assim também a lei mostra-nos o pecado, mas não limpa o pecado. Somente o sangue de Jesus tem poder para nos purificar do pecado. Agora diz aqui também no capítulo 3 e no verso 28, capítulo 3 de Romanos, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Como é que você é justificado? Lembre-se que justificar é uma palavra comprida e mais difícil de entender, mas você pode tornar esta palavra mais simples e mais curta, usando a palavra perdoar. Onde está na Bíblia a palavra justificar, você pode usar a palavra perdoar. Porque justificação e perdão são uma só e a mesma coisa. Justificação e perdão são uma só e a mesma coisa. Portanto, nós lemos aqui no capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é perdoado. Entenderam aí? Estamos lendo Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é perdoado pela fé, sem as obras da lei. Quantas práticas de boas ações ou quanta obediência à lei de Deus você tem que praticar antes de ser perdoado? Nenhuma. Quanta obediência teve o ladrão na cruz? Antes que Jesus lhe dissesse: em verdade te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. Quanta obediência existiu na vida daquele ladrão até que Jesus lhe prometeu a salvação, a vida eterna? Nenhuma obediência. Então, queridos, o perdão, a justificação, a salvação chega até você de graça. Amém. Pela graça divina. Não vem da lei, para que ninguém se glorie. Agora, considerando que a salvação vem a você pela graça e que você é perdoado sem as obras da lei, alguém pode perguntar, então, para que serve a lei? É uma boa pergunta. Para que serve a lei? E a primeira resposta, para que serve a lei, é não para salvar as pessoas. Qual a serventia da lei? Não para salvar as pessoas. Mas então a lei está em oposição à salvação? Não está em oposição à salvação. Vamos agora, queridos, para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é o capítulo que a lição desta semana está estudando. Ela focaliza bem este capítulo de Romanos. Vamos ler capítulo 7, o verso 7 em diante. Capítulo 7, verso 7 em diante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Você não saberia que desonrar pai e mãe é pecado se a lei não dissesse honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você não saberia que tomar o nome de Deus em vão é pecado se a lei não dissesse não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Você não saberia que transgredir o 7º dia da semana, o santo sábado do Senhor, é pecado? Se a lei não dissesse, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Portanto, queridos, a Bíblia, através da lei, ela identifica o pecado e nos convence da necessidade de alguém que nos perdoe, porque ela não pode perdoar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei nos serviu de aio. Quando eu falo aio, não estou falando alho. Estou falando aio. Aio é condutor. Aio é a pessoa que conduz o estudante para a escola e que serve de guia. Portanto, a lei nos serve de aio, de condutor que nos conduz para aquele único que pode perdoar e salvar, que é Jesus. Amém. A finalidade da lei é Jesus. Jesus não é o fim da lei no sentido de que acabou com a lei. Jesus é a finalidade da lei, porque a lei conduz a Cristo, porque é Ele quem perdoa. E o verso 8, capítulo 7, verso 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Sem lei não há pecado. Sem lei até Satanás é bonzinho. Sem lei até Satanás então está salvo, porque ele foi expulso do céu porque ele transgrediu a lei de Deus. Como o pastor transgrediu a lei de Deus no céu, se a lei de Deus foi dada para Moisés no Monte Sinai? Queridos, a lei de Deus em forma escrita, em linguagem humana. Lembrem-se que os 10 mandamentos foram dados a Moisés no Monte Sinai de forma escrita, na linguagem humana. Mas a lei de Deus existe no céu não em linguagem humana, mas existem os princípios dos 10 mandamentos no céu, porque são eternos. Os princípios dos 10 mandamentos são 10 princípios, são eternos. E Satanás transgrediu a lei de Deus, porque ela é eterna, tanto quanto Deus é eterno. Porque a lei é um reflexo do caráter de Deus. Enquanto existir Deus, existe lei. Deus é eterno, sua lei é eterna. Deus é santo, sua lei é santa. Santa, justa e boa. Deus é bom, sua lei é boa. Deus é perfeito, sua lei é perfeita. Mas ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus. Ninguém que não seja filho. Ninguém que não seja filho e filha de Deus consegue guardar os mandamentos do Pai Celestial. Mas a lei identifica o pecado, mostra o pecado. E o verso 9, capítulo 7, verso 9. E eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, antes de olhar para a lei, ele diz: eu me considerava bom, eu não via pecado nenhum, mas vindo a lei, o pecado foi manifesto. E o verso 10: e o mandamento que era para a vida achei eu que era para a morte. Para os que não conhecem a Jesus, para aqueles que ainda não são filhos e filhas de Deus, o mandamento não é para a vida, o mandamento é para a morte, porque condena. Mas a lei de Deus deixa de ser para a morte quando nos tornamos filhos e filhas de Deus. Porque os mandamentos de um pai é doce, é alegria, é prazer, é saudável para os filhos. Para os filhos da casa, os mandamentos do pai são importantes. Mas para aqueles que ainda não são filhos da casa, os mandamentos do pai não têm valor nenhum. Eu estava lendo hoje de manhã Salmos 1, e Salmos 1, o salmista Davi diz: meu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Como eu posso ter prazer em meditar na lei do Senhor? Quando estou salvo em Jesus. Só é possível ter prazer na lei do Senhor quando estamos salvos em Jesus.
aquele que não está salvo em Jesus, aquele que ainda não passou pela experiência da salvação em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, eles não têm prazer na lei do Senhor, não conseguem ter prazer na lei do Senhor, eles odeiam a lei do Senhor, são inimigos da lei do Senhor, porque ela os condena. E aqui, queridos, no capítulo 7, verso 12, diz assim: e assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Queridos, para que as pessoas não fossem tentadas a pensar que aquele que é salvo pela graça está isento de obedecer à lei de Deus, por causa disso, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o que está em Romanos capítulo 3. Abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 3. Romanos 3. Vamos ler de novo o verso 28. Depois vamos ler o verso 31. No verso 28 do Romanos capítulo 3, Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Para que ninguém pense, bom, então eu não preciso da lei. A lei não tem lugar na minha vida? Não. Paulo ainda não terminou o pensamento dele. Ele termina no verso 31. Como é que ele termina o pensamento no verso 31? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei é estabelecida na vida daqueles que foram salvos pela fé. Na vida daqueles que foram perdoados e salvos pela fé, a lei tem valor, porque é a lei do Pai nosso, é a lei do nosso Deus, e ela tem valor para nós. Você, como pai, não cria leis para os filhos do vizinho. Você, como pai, cria leis e regras para os seus filhos que vivem dentro da sua casa. E para os seus filhos que vivem dentro da sua casa, os seus mandamentos, as suas leis, as suas regras são importantes. E por amor, eles vivem em obediência àquilo que você, como pai, pediu. Mas isso só é válido para os seus filhos. A lei de Deus, o nosso Pai Celestial, só é válida para aqueles que são filhos e filhas de Deus. E como é que nos tornamos filhos e filhas de Deus? Pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus nos tornamos filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, nosso prazer é meditar na lei do nosso Pai, de dia e de noite. Muito cuidado, meu querido irmão, quando você guarda o sábado, mas como se fosse um dia de pesar, um dia, e você fica olhando no relógio e triste porque o sábado está chegando, ou então fica olhando para o relógio alegre porque o sábado já está acabando. Porque neste caso, os mandamentos do nosso Pai não estão sendo alegria na sua vida. Não estão sendo gozo e prazer na sua vida. Aqueles que são salvos por Jesus, eles têm prazer na lei do Senhor. Mas a salvação é através da graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Salvos pela graça, e agora, depois de salvos pela graça, vivemos em obediência, mas ainda cobertos pela graça. Porque esta obediência que você pratica depois de salvo, esta obediência que você pratica, ela é imperfeita. Você ainda peca, você ainda transgride. Mas lembre-se que esta graça que o salvou, esta é a mesma graça que continua salvando todos os dias. Amém. Todos os dias, quando confessamos os nossos pecados, confessamos nossas transgressões, a mesma graça que nos resgatou, a mesma graça que nos transformou, a mesma graça que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, essa mesma graça continua te cobrindo cada dia quando você peca e você confessa. A graça, ela é permanente na vida dos filhos de Deus. Mas eles vivem em obediência a Deus, mas eles também falham, mas a graça os cobre. Na lição desta semana,
Nós lemos alguns textos de Romanos capítulo 8, eu quero que vocês vejam agora em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo... Sim, pois não. Como é que se processa a salvação para aqueles que não conhecem a lei? Vamos abrir a Bíblia. A pergunta foi: como é que se processa a salvação para aqueles que não conhecem a lei? De uma forma mais simples do que para aqueles que conhecem a lei. Nós que conhecemos a lei, o mundo evangélico, o mundo cristão que conhece a lei, eles complicam mais a salvação. A salvação se torna muito mais simples quando a pessoa não conhece a lei, porque ela não conhecendo a lei, não existe possibilidade dela tentar se salvar pela lei. Essa possibilidade não existe. E não existindo essa possibilidade, fica mais fácil a pessoa se salvar. Fica mais fácil. Porque a pessoa que conhece a lei, ele pode tentar se salvar pela lei. Pode devolver o seu dízimo para se salvar. Pode guardar o sábado para se salvar. Pode viver com a sua esposa, não é? E não cometer adultério para se salvar. Mas ele está doido para cometer adultério. Então, queridos, às vezes a pessoa sutilmente ou imperceptivelmente está vivendo pela lei, está tentando se salvar pela lei e nem está percebendo. Pensa que está pela graça. Mas aqueles que não conhecem a lei, que nunca leram a Bíblia, que nunca souberam de que existe uma lei chamada 10 mandamentos, eles não tentam se salvar pela lei, porque eles nem conhecem a lei. Mas como acontece a salvação na vida dessas pessoas? Em Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2 diz assim. Capítulo 2, verso 11 em diante. A salvação para os que conhecem Jesus, para aqueles que não conhecem Jesus. A salvação para aqueles que conhecem a Bíblia e para os que não conhecem a Bíblia. A salvação para aqueles que conhecem os 10 mandamentos e para aqueles que não conhecem os 10 mandamentos. Sempre foi e sempre será pela graça. Salvação só existe pela graça. Agora vejam capítulo 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. O método de salvação estabelecido por Deus é o mesmo para todos. Deus não faz acepção. E o verso 12: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos eles não vão ser julgados por essa lei. Como é que posso ser julgado por uma lei que eu nem conheço? Seria injusto, não é? E o que mais diz aí? E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Por quê? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Os que ouvem a lei são aqueles que conhecem a lei. Não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, agora vem a pergunta que o nosso irmão fez. Quando os gentios que não têm lei, ou seja, não conhecem a lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, honram o pai e a mãe, não tomam o nome de Deus em vão, porque nem conhecem o nome de Deus para tomar em vão. Eles praticam as coisas da lei sem conhecerem a lei. O que diz aqui? As coisas que praticam as coisas da lei, não tendo eles lei para si mesmos, eles são lei. Por quê? Verso 15. Os quais, eles, não é? Mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a consciência deles e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O Espírito Santo grava a lei de Deus na consciência daqueles que nunca conheceram a lei, daqueles que nunca leram a Bíblia, daqueles que simplesmente nunca tiveram uma Bíblia nas mãos para estudar. Mas o Espírito Santo grava a lei na consciência deles, e eles praticam a lei de Deus sem terem conhecimento da lei escrita.
Por isso que a consciência é a voz de Deus. Aqueles que querem servir ao Deus verdadeiro, mesmo que não conheçam o nome desse Deus verdadeiro, mas eles são guiados pelo Espírito Santo. Tem milhões de pessoas no hinduísmo, no budismo, no islamismo, nas religiões não cristãs, homens e mulheres salvos em Jesus, sem conhecerem Jesus. Porque o Espírito Santo desperta neles a necessidade da salvação. O Espírito Santo os condena, faz com que a consciência deles os condene quando fazem coisas erradas. E eles buscam o quê? Arrependidos, o perdão. Fazem uma confissão, sem mesmo saberem que Jesus é o nosso mediador. O Espírito Santo faz a obra. Agora, o Espírito Santo faz a mesma obra naqueles que conhecem a lei. Só que fica mais difícil para aqueles que conhecem a lei abrirem margem para a operação do Espírito Santo, porque eles tentam ser o quê? Legalistas, fazerem as coisas pela lei. É muito fácil ser legalista. É muito fácil ser legalista. É muito fácil ser legalista com os outros também. Quando nós não usamos de misericórdia para com aquele que peca, quando nós não usamos de misericórdia para com aquele que está caído, nós somos duros, nós somos muito tendenciosos a arriscar, a disciplinar, a excluir pessoas, a remover pessoas. Não usamos de misericórdia. Nós gostaríamos de ler com vocês agora Romanos capítulo 8, irmãos. Romanos capítulo 8 e o verso 1 em diante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando as pessoas que aceitaram a Jesus continuam andando segundo a carne, como é que fica? O que é andar segundo a carne? Elas demonstram que elas não estão em Cristo. Não estão em Cristo Jesus? O que é andar segundo a carne? Praticando pecado. Mas é muito vago isso, praticar pecado. Irmãos, andar segundo a carne? O que a carne gosta? Fazer a minha vontade. Não, a carne gosta de carne. E pastor, queridos, eu estou falando, carne gosta de carne. Carne gosta de carne assada, churrasco, ou cozida, ou frita. E carne gosta de carne viva, com saia, com vestido. Carne gosta de carne. Agora, aqueles que andam segundo o Espírito, as coisas da carne não têm poder sobre eles. Eles são libertos pelo poder de Jesus Cristo das coisas da carne. O foco deles não é nada que seja carnal. Nem alimentos, nem costumes, nem hábitos carnais. O negócio deles é o céu. O negócio deles são as coisas espirituais, as coisas que são de cima. Eles vivem nesta terra, mas eles não são daqui. Eles não se vestem como todo mundo se veste. Eles não comem o que todo mundo come. Eles não veem na televisão o que todo mundo vê. Eles não negociam como todo mundo negocia. Eles não investem como todo mundo investe. O negócio deles é o céu, porque eles andam segundo o Espírito. E o Espírito nos alimenta com as coisas de cima, com as coisas do céu. Por isso, Jesus está dizendo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a carne, amando as coisas carnais, mas andam segundo o Espírito. E agora vejam o verso no mesmo capítulo 8, vamos ler o verso 6. Versos 6 e 7. Porque a inclinação da carne é morte. Quem vive praticando as coisas da carne, o destino dele será o quê? Morte eterna. Morte eterna.
Mas aqueles que vivem praticando as coisas do Espírito, Vida e paz. eles terão vida eterna e paz. E agora o verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Então, queridos, salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, estamos salvos, tornamo-nos filhos de Deus. E agora, nós não somos inimigos da lei de Deus, agora nos tornamos amigos de Deus e submissos à lei de Deus. Por que aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus, agora são submissos à lei de Deus? Porque o Espírito Santo estabelece na vida deles a lei. A lei de Deus é estabelecida na vida dos que são filhos e filhas de Deus. Se alguém que se diz cristão, que se diz evangélico ou protestante, enfim, alguém que se diz salvo em Jesus Cristo, mas é inimigo da lei, é o sinal, é um sintoma de que ele ainda não foi salvo. Primeiramente, ele precisa ser salvo em Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai torná-lo submisso à lei de Deus. A obediência na vida dos filhos de Deus, ela existe, a obediência aos mandamentos, mas isto é um reflexo da salvação. Isso é uma demonstração de amor. O método de salvação é a graça, mas o comportamento e o estilo de vida dos filhos de Deus é um comportamento, é um estilo de vida de obediência aos mandamentos de Deus, pelo poder de Jesus Cristo que em você habita. O Espírito Santo habita em você e você vive uma vida de obediência para a glória de Deus, mas coberto pela graça. E aqui diz então o capítulo 8, verso 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Nosso tempo já está avançado, não é, irmãos? Vamos avançar. Queridos, graça e verdade. Como resultado do pecado de Adão, toda a humanidade foi afetada pela maldição da morte. A maldição é intensificada pelo fato de que nenhuma pessoa nascida de pais humanos, com exceção de Jesus, que não teve pai humano, não é? Ficou livre das inclinações pecaminosas, porque Jesus nasceu santo. Jesus não nasceu como todos. Há pessoas que querem mostrar que Jesus era igualzinho a mim. Não, queridos. Igualzinho a mim, ele não é, porque ele é Deus e eu não sou Deus. Porque ele nasceu gerado pelo Espírito Santo já no ventre da Virgem Maria. E eu não nasci gerado pelo Espírito Santo no ventre da minha mãe. Eu nasci pecador. Natureza pecaminosa. Ele nasceu santo. Então, ele, queridos, ele assumiu a natureza humana depois de 4.000 anos de pecado. Mas ele era tão santo quanto Adão quando saiu das mãos do Criador. Santo. Amém. Mas com livre-arbítrio para pecar. E Adão usou a liberdade de escolha que Deus lhe deu para pecar. E o segundo Adão, chamado Jesus, usou a liberdade de escolha para não pecar. Mostrando que não era necessário Adão ter pecado. Adão poderia ter decidido não pecar, porque Jesus, que estava numa situação muito inferior a ele, no sentido de 4.000 anos de pecado, ele assumiu a natureza humana, mas ele decidiu não pecar e viver uma vida de obediência. Essa vida de obediência, essa perfeição, estes méritos de Jesus são creditados para você e para mim pela fé em Jesus Cristo. Amém. Pela fé em Jesus. Quando desobedeceu a ordem expressa de Deus, o primeiro Adão mergulhou o mundo inteiro em desordem e escravidão. Por outro lado, mediante a vida de obediência do segundo Adão, que é Jesus, veio a libertação para o mundo da escravidão do pecado.
Quando Jesus andou nesta terra, Jesus voluntariamente submeteu sua vontade à vontade do Pai e escolheu não pecar. Ao contrário do primeiro Adão, que trouxe condenação e mentira ao mundo, Jesus trouxe graça e verdade. A graça e a verdade não substituíram a lei. Em vez disso, Jesus mostrou por que a lei sozinha não era suficiente para assegurar a salvação. A graça divina não apenas nos livra da condenação da lei, mas a graça nos capacita a guardar a lei da maneira como somos chamados para fazer. Cristãos que dizem que não conseguem guardar os mandamentos de Deus, estão dizendo que o poder de Deus é insuficiente. O poder do Espírito Santo é insuficiente. E que Deus é impotente para fazê-los obedientes. Mas os filhos de Deus que vivem em obediência, em alegria, obedecendo os mandamentos de Deus, a lei para eles é um prazer. Você salvo em Jesus, você não fica pensando, você não pratica a obediência aos mandamentos um a um, de uma forma planejada, forçada. Isso brota naturalmente, porque se você tem comunhão com Jesus, se você começa o dia com Jesus e deixa que o Espírito Santo dirija durante o dia todo, a obediência brota naturalmente no seu coração, porque você está sujeito a Deus e sujeito à lei de Deus. Pois não? Talvez para alguns, fique a impressão, uma das questões que eu tive também, a lei ela foi entregue para uma pessoa específica, para Moisés, e consequentemente para o povo. Se a lei ela é tão boa, por que ela não foi entregue para todos os povos, Apesar de já ter sido falado naquela brota no nosso coração, mas hoje em dia dá-se a entender também que aqueles que vivem segundo a lei, eles vivem no judaísmo. Qual que é esse paralelo que existe, que Deus teve entregue para um povo, e não especificamente, vamos dizer, para salvar aquele povo, por ser um povo escolhido, vamos dizer, predestinado. Era essa a intenção de Deus? Deus deu a lei para o povo judeu para que eles fossem um povo escolhido, ou Deus lhes deu a lei porque eles já tinham sido escolhidos? A lei é dada para você ser filho de Deus, ou a lei é dada para os que já são filhos de Deus? Já são filhos. Primeiro, Abraão se tornou um filho de Deus. Então Deus escolheu toda a descendência de Abraão como filhos de Deus e encarregou-os de serem os depositários da sua lei, para que através deste povo escolhido, a descendência de Abraão no Antigo Testamento, eles transmitissem a vontade de Deus para o mundo todo, revelassem a vontade de Deus para o mundo todo, porque eles já eram povo de Deus. Os descendentes de Abraão no Novo Testamento também são aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, são descendência de Abraão no Novo Testamento. Agora, a nós é concedida também a lei de Deus, porque nós já somos descendência de Abraão. Aqueles que são descendentes pela fé de Abraão, a eles é confiado também os oráculos divinos, para que eles façam esses oráculos conhecidos diante do mundo todo. Então, a lei não é dada para fazer de um povo judeu um povo escolhido, mas a lei foi dada porque eles já eram o povo escolhido de Deus. Eles já tinham o cordeiro. A primeira coisa que apareceu não foi a lei, a primeira coisa que apareceu foi o cordeiro. Lembram-se que no santuário terrestre a lei estava no Santíssimo, mas no Santíssimo era o último compartimento do santuário. Na porta do santuário não existia a lei. Na porta do santuário existia um altar de sacrifício. Entendem? Então, para você ser salvo, você tem que entrar através do Monte do Calvário. Você tem que passar pelo Monte do Sacrifício. É ali que você obtém a salvação. A salvação não se obtém lá dentro do santuário. A salvação se obtém no pátio do santuário.
É ali no pátio que o cordeiro era morto. Era no pátio que o pecador confessava os pecados sobre a cabeça do cordeiro, e o cordeiro era morto e era derramado sangue junto ao pé do altar. Ali era dada a salvação, dado o perdão. Da mesma forma, no Novo Testamento, o altar de sacrifício do santuário celestial, porque o Novo Testamento tem um santuário, o Antigo Testamento tinha um santuário, que é o santuário da terra, que estava numa cidade chamada Jerusalém. O Novo Testamento tem um santuário, que é o celestial, que está numa cidade chamada Nova Jerusalém. Só que, neste novo concerto, nesta nova aliança, que é o santuário celestial, queridos, nós temos que passar pelo Monte do Calvário. O Monte do Calvário é o altar de sacrifício do santuário celestial. E a salvação se obtém no Monte do Calvário. E a lei de Deus? A lei de Deus está no Santíssimo. A lei de Deus só é introduzida na sua vida depois de você ser filho de Deus, salvo pelo sangue de Jesus. Para a glória de Deus. Salvação sempre foi e sempre será um resultado da graça divina na sua vida e na minha vida, para a glória de Deus, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nosso Deus, e que a graça de Deus cubra você hoje e eternamente, meu irmão, é minha oração. Amém? Amém.